Conexão RS acompanha a movimentação para a eleição que vai eleger prefeito e vereadores neste ano. Quem está conosco é o pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Marcel Van Hatten, que deve entrar na disputa pelo Partido Progressista. Agora são 6 horas, por favor, produção, 6 horas e 2 minutos. Essa entrevista deve durar cerca de 30 minutos. Boa tarde, bem-vindo novamente, deputado. Boa tarde, Bis. Para mim é um grande prazer estar aqui e conversar contigo e também com todos os telespectadores da TV Ubra. E para conversar com os telespectadores, temos o WhatsApp e o Guilherme já está na nossa redação para receber as perguntas e comentários. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bives. Boa noite, pré-candidato. 9588-2374 é o número do nosso WhatsApp. Lembrando que vale para você que está nos assistindo na faixa das 6 horas, das 18 horas, porque na faixa das 22 o programa é uma reapresentação. Então pode mandar o WhatsApp para o 9588-2374, Bives. Muito obrigado, Guilherme Roquete, então, trazendo as perguntas dos telespectadores, mas eu começo com a primeira pergunta. Deputado, pré-candidato, o senhor ocupa a cadeira na Assembleia como suplente, e aí fica a pergunta, né? Por que se lançar a Prefeitura de Porto Alegre? Muito obrigado pela pergunta, para começar, porque essa é a pergunta mais importante para que o eleitor entenda o contexto, né? De fato, sou deputado na Assembleia Legislativa, eu ocupo uma cadeira hoje no Parlamento Gaúcho, mas sou suplente, né? Então, a qualquer momento também posso deixar de ser deputado, caso o Partido Progressista, por exemplo, saia da base aliada do governo Sartori, que eu acho pouco provável, até porque os nossos secretários, Pedro Westphalen nos transportes, secretário Nani Polo na agricultura, têm feito um excelente trabalho. No entanto, não obstante eu ser deputado estadual, eu obtive aqui, na região metropolitana, e em específico na cidade de Porto Alegre, uma das maiores votações dos meus 35.345 votos. Eu fui vereador em Dois Irmãos, dos meus 18 aos 22 anos de idade, hoje tenho 30, e lá obtive perto de 4.000 votos, 3.898 para deputado estadual na última eleição. Em Porto Alegre, em 2014, portanto, foram 11.332 votos, foi praticamente 1/3 da minha votação para deputado estadual recebida na cidade de Porto Alegre. E de lá para cá, evidentemente, com toda a participação nas manifestações de rua e com toda a minha atuação na Assembleia Legislativa, o Partido Progressista de Porto Alegre começou a observar esse mandato de uma forma muito positiva e convidou-me para que fosse pré-candidato. Ou seja, não é uma situação consolidada, é evidente que para que eu me torne candidato do Partido Progressista, é necessário que haja uma conversa, inclusive, com o Partido de Dois Irmãos, que é meu partido de origem, com quem, aliás, já se conversou para que eu pudesse levar o meu título de eleitor, e viram muito mais como uma honra, uma alegria ter um cidadão de Dois Irmãos como cidade de origem, hoje residindo em Porto Alegre como pré-candidato do partido, mas principalmente com todos os eleitores estado afora. Até porque eu tenho uma relação muito próxima. Quero parabenizar o programa por fazer as perguntas por WhatsApp. Eu acho fantástico isso, foi muito importante na minha eleição, a utilização do WhatsApp, do Facebook, e agora durante o mandato também. E isso tem feito com que uma grande parcela da população de Porto Alegre tenha diretamente a mim, por mensagem, por comentários, sugerindo que eu me colocasse como pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, e cá estou eu. Eu diria que há 3 anos, quando eu estava fora da política, não via, aliás, eu via a política e continuo com muitas restrições, né, como a população em geral tem visto, com muito nojo, porque o cenário está horrível. Eu jamais ia imaginar que estaria neste programa hoje como deputado estadual e muito menos como pré-candidato a prefeito de Porto Alegre. Não estou dizendo que é por acaso, evidentemente que tem trabalho por trás, tem muita atividade de pessoas que trabalham comigo na Assembleia Legislativa e também com tantas pessoas que Estado e país afora têm acompanhado e apoiado o meu mandato como deputado estadual. Agora, colaborando com esta lógica, afinal de contas, Porto Alegre é capital de todos os gaúchos, a gente pode perceber no WhatsApp que algumas perguntas virão de telespectadores que não residem em Porto Alegre e sim nas cidades da região metropolitana, o que só mostra o quanto Porto Alegre é importante para todos os gaúchos. Sem dúvida nenhuma, e é uma capital assim que realmente tem muitos cidadãos que são originários de outras cidades e que se importam com a cidade de onde vieram e também com a própria capital gaúcha. Bom, as últimas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre mostraram uma predominância de um eleitorado mais ligado à esquerda, pelo menos nos mandatos que tivemos. Lembrando um pouquinho, por exemplo, da gestão do PT, que ficou 16 anos na Prefeitura. Como o senhor pretende mobilizar a sua base? Dá para identificar, tivemos até uma polêmica aqui com o deputado Nelson Marquesa Júnior, quando foi
digamos assim, questionado a respeito do rótulo de direita. Podemos classificar como rótulo de direita, e também a sua participação com movimentos liberais, especialmente nessa última caminhada, né, referente ao processo de impeachment que tivemos agora recentemente. Eu não me preocupo tanto assim com rótulos, até porque, em geral, essa esquerda mais totalitária que utiliza rótulos, elas se utilizam, vale mais o rótulo para quem rotula do que para quem é rotulado, né? Eu sou muito mais tranquilo quanto a isso, queiram me chamar de direita, não tenho problema nenhum com isso, até porque acho que falta uma visão mais conservadora dos valores corretos na nossa política, e por isso o conservadorismo mundialmente não é uma coisa ruim, pelo contrário, é positivo quando nós falamos em conservar os valores que nos trouxeram até aqui, as instituições que funcionam, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter uma visão liberal de liberdade, de fazer com que o indivíduo se sinta de novo participante do processo político. É uma pena hoje, Bives, que tanto cidadão simplesmente não se vê representado na política. E é uma pena, mas, ao mesmo tempo, é uma consequência de um sistema que se retroalimenta. Essa discussão, esquerda-direita, e essas pechas que são colocadas, elas são muitas vezes mais negativas do que positivas para o debate político. Agora, o que eu vejo hoje para a Prefeitura de Porto Alegre, que eu falo um pouco uma pitada de cientista político, afinal, a minha formação, meu mestrado foi em ciência política. De fato, utilizando-se das nomenclaturas tradicionais da ciência política, esquerda, direita, Porto Alegre era governado pela esquerda, passou a ser governado mais depois com José Fogaça e com Fortunati centro-esquerda. Aliás, de administrações que o meu partido, o Partido Progressista, participou, trazendo elas, sem dúvida nenhuma, sobretudo nas áreas em que atuava, mais ao centro e ouvindo muito a população. E eu acho que, nesse momento, se é para se falar em centro, direita ou esquerda, a população de Porto Alegre, em geral, está buscando mais uma candidatura de direita, no sentido de valorizar a pessoa, valorizar o indivíduo, reduzir o inchaço do Estado. Acabou a ilusão da população que, infelizmente, foi levada a acreditar nisso por partidos que diziam que podiam resolver toda a vida delas por elas. Acabou a ilusão de achar que o governo vai resolver todos os seus problemas. O que nós estamos vendo é um governo inchado, em todos os níveis, municipal, estadual, nacional. E as pessoas começaram a sentir agora o peso disso. E não falo só do cidadão que não está no serviço público. Mesmo o funcionário público tem visto, olha o governo do Estado hoje, depois de uma administração de esquerda nos últimos 4 anos, não conseguindo pagar o funcionalismo em dia. O próprio servidor está vendo, olha, isso aí de Estado inchado, de Estado máximo, isso não funciona. Nós precisamos valorizar mais o indivíduo. Porto Alegre precisa se desenvolver. Porto Alegre precisa ter uma gestão mais eficiente, reduzir o número de secretarias, que são demais, colocar dentro da mesma secretaria as áreas correlatas e criar, por exemplo, uma secretaria de desenvolvimento para que a SMIC não vire só, ou não continue sendo praticamente só uma secretaria que fornece alvarás para estabelecimentos comerciais, mas que busque fomentar o empreendedorismo. Hoje, para abrir um negócio em Porto Alegre, sobretudo quando o cidadão precisa de uma licença, pode levar mais de 200 dias para abrir o seu negócio. Você sabe, o cidadão sabe o impacto que isso tem na sua vida prática. Um dos grandes impactos e negativos nesse ponto é o aumento da informalidade. E aí, com a informalidade, além do cidadão não poder emitir nota fiscal, não poder contratar direitinho, ter que atuar informalmente, às vezes abrir sedes em lugares distintos, porque uma atividade que é perfeitamente legítima se torna ilegal aos olhos da lei, né? E aí ele acaba tendo que fugir dos fiscais ou da polícia. Além de prejudicar o cidadão, ainda prejudica os próprios cofres públicos que não arrecadam em impostos aquilo que poderia ser arrecadado. Então, nós precisamos olhar para Porto Alegre com uma visão de desenvolvimento, reduzindo a máquina pública, desinchando a administração e permitindo que o cidadão que quer empreender, que quer trabalhar, que quer ter um emprego digno, ainda mais num momento de tanto desempregado no nosso país, possa ter. Porto Alegre precisa voltar a estar na rota do desenvolvimento do nosso país. Bom, já estava aqui na pauta a questão do funcionalismo mesmo municipal, que está numa crise, já que avançamos nesse aspecto, né, na reestruturação do Estado, como o senhor já está propondo, vamos então para a nossa redação com Guilherme Roquette, trazendo outras questões relativas a Porto Alegre. Pois é, já tem as perguntas dos telespectadores, geralmente são questões bem pontuais, e aí se o pré-candidato matá-las de uma forma mais rápida nos ajuda, porque a gente consegue incentivar a participação de mais pessoas, como o Rafael do Centro Histórico, que pergunta sobre o Cais Mauá, o que o pré-candidato Marcel Van Hatten pretende fazer então, né, a respeito da revitalização que está atrasada. Olha, o Cais Mauá é o maior exemplo dessa Porto Alegre que parou no tempo.
E preciso dizer aqui, não é por falta de boa vontade, nesse caso, o setor público, que tem feito todo o possível para que a obra ande. Claro que há entraves tipicamente burocráticos da legislação existente, da forma como funciona o poder público, mas há, infelizmente, também uma minoria histérica, muito barulhenta e muito tradicional em Porto Alegre, infelizmente, que vê uma obra que é absolutamente importante. Hoje, Porto Alegre está de costas para o Guaíba, deveria estar de frente, que vê como algo que pode agredir o meio ambiente, ou que possa deturpar a cidade de Porto Alegre. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de conhecer o Puerto Madero em Buenos Aires, e muita gente conhece. Buenos Aires é perto, tem muitas pessoas que acabam tendo o privilégio, enfim, de conhecer a cidade, e era uma área totalmente degradada. Chegou o poder público numa parceria público-privada, porque afinal de contas é importante você ter o cidadão, o empreendedor participando. Chegou o poder público e decidiu fazer alguma coisa naquela área, e hoje em Buenos Aires é a área mais visitada, onde pessoas podem andar de bicicleta ou de roller pela orla, né, do lado do rio, podem desfrutar de comidas boas nos restaurantes, podem, enfim, levar sua família para se divertir. É um lugar que já está revitalizado e que é muito bonito. E nós estamos parados no tempo nesse ponto. Acho que Porto Alegre precisa ver o seu Cais do Porto não apenas como um cartão de visita para turistas ou um lugar para que a família possa se divertir ao ar livre, aliás, um lugar ao ar livre que hoje em dia está cada vez mais raro, visto a insegurança, né? Um lugar que tem restaurantes, que tem bares, que tem vida, ele se torna mais seguro. Mas também porque nós precisamos acabar com essa mentalidade de que isso vai acabar com o meio ambiente. Pelo contrário, revitalizando a orla do Guaíba, com certeza nós vamos ter mais vida, vamos ter mais verde, vamos ter mais água limpa. Afinal de contas, nós precisamos ter água limpa naquela área com a parceria da iniciativa privada. Guilherme, tem mais perguntas, muitas perguntas estão chegando, então vamos lá, Guilherme. É isso aí, a Raquel quer saber a respeito dos animais, da questão dos animais, é uma bandeira, inclusive, da gestão Fortunati com a Secretaria dos Direitos Animais, então ela faz esse questionamento aí para o senhor, para candidato. Porto Alegre hoje tem uma área específica, inclusive, que cuida da questão animal, né? E eu acho que, nesse momento, justamente, que as pessoas têm se preocupado tanto com o meio ambiente, com a sua própria vida em família, e o animal tem se transformado também, o cachorrinho, o gatinho, mas também todos os animais de estimação têm se transformado em um próprio membro, né? As pessoas gostam e amam seu bichinho. A prefeitura precisa ter um olhar especial, mas, sobretudo, sobre aqueles que estão abandonados, desamparados. Acho que isso é o mais importante, né? Fazer com que o cidadão tenha obrigações com o animal. Isso não é algo que cumpre ao poder público. Pelo contrário, o cidadão na sua família sabe cuidar do animal. Agora, aquele animal abandonado, aquele animal que realmente não tem quem cuide, nesse ponto a prefeitura precisa ter um olhar especial. Bom, agora eu vou chegar em duas áreas. Uma é responsabilidade direta do Estado e não do município, mas de que forma a prefeitura pode colaborar. Muitas pessoas perguntam sobre a segurança pública, o que a Prefeitura de Porto Alegre pode fazer para tornar a cidade mais segura, embora, eu repita, não seja uma responsabilidade direta do município, por exemplo, junto às polícias e à Brigada Militar, como exemplo. Mas a outra área, sim, na questão da saúde. A gente vê o Conceição, clínica, sempre com as emergências lotadas, tem uma média, por exemplo, de 3 ou mais pacientes para cada vaga, e foi absorvido pelo município, né? A questão da saúde foi municipalizada. Como é que a gente pode garantir esse atendimento? Duas áreas distintas, mas que preocupam a população de Porto Alegre. Vamos começar conceitualmente com a área da segurança. Eu concordo contigo, porque é assim mesmo que funciona. A Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim, as forças de segurança são competência do Estado, no caso nosso, do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, quando um cidadão faz um pacto e define que uma autoridade vai governar a sua cidade, né, e isso é política, polis, né, política, vem do grego, polis, você está fazendo um pacto como cidadão, estou abrindo um pouco mão da minha liberdade individual para constituir uma autoridade, votar num prefeito, em vereadores, para que ordenem o espaço público. A primeira coisa que a pessoa está pensando, na verdade, é em segurança. Por quê? Porque sem segurança ela não consegue preservar o seu direito à vida, seu direito às propriedades que tem e a sua liberdade. Então pode estar no papel que é função do Estado, mas a Prefeitura Municipal tem sim e muita responsabilidade sobre essa área. Aliás, o meu partido, o Partido Progressista, foi através das mãos do nosso atual presidente do partido, Kevin Krieger, que também é vereador no município,
o partido que conseguiu, dentro da administração aqui de Porto Alegre, tornar Porto Alegre a segunda cidade do país a ter uma guarda municipal armada. É claro que é uma guarda que cuida dos bens públicos, é uma guarda patrimonial e que trata também da segurança do próprio serviço público. Mas ela está aí fazendo com que se dilua um pouco a responsabilidade da brigada, que precisa tratar realmente da cidade como um todo. E nós precisamos ter, em primeiro lugar, acredito eu, liderança positiva na política. Nós precisamos ter uma liderança que diga, numa prefeitura municipal, ou mesmo na Câmara de Vereadores, que a partir de agora, porque infelizmente no passado muitas vezes não foi o caso, quem vai ter mais privilégio do poder público é o cidadão trabalhador, o cidadão ordeiro. Esse precisa ter, sem dúvida nenhuma, estar em primeiro lugar. Nós não podemos mais continuar com essa mentalidade aí que bandido é vítima da sociedade, coitadinho e tal. Não estou advogando por nenhuma crueldade com bandidos, pelo contrário. Acho que cometer um crime, o rigor da lei precisa ser aplicado, da forma como está na lei, nem a mais, nem a menos. Mas nós também não podemos permitir que prospere um debate que, infelizmente, acaba prejudicando a sociedade trabalhadora, a sociedade ordeira, que faz com que a criminalidade pareça ser algo natural. Não é, é algo que precisa ter a verdadeira punição. E, para isso, um prefeito municipal, um vereador, enfim, uma autoridade, mesmo eu como deputado, precisa ser enérgico, precisa ser duro e dizer, ó, eu tenho aqui o voto dos cidadãos que pedem que eu represente eles de uma forma positiva. E aí se dá moral também para a tropa, inclusive da própria Brigada Militar. É possível fazer convênios com a Brigada Militar, inclusive o governo atual tem estimulado que brigadianos que são aposentados ou policiais que são aposentados voltem à ativa, assumam funções administrativas para que aqueles que hoje estão em funções administrativas possam ir para a rua. Isso tudo é muito importante. Então é um assunto muito complexo que envolve muitas esferas, mas que eu acredito precisa ter pelo menos um posicionamento muito simples e muito firme. A autoridade constituída precisa dizer: eu estou aqui liderando esse processo político, cuidando da polis, cuidando da cidade e garantindo segurança pública em primeiro lugar. E essa, sem dúvida nenhuma, deve ser a prioridade de um administrador municipal. No caso da saúde, aí sim, responsabilidade do município. No caso da saúde, é responsabilidade do município. O município precisa, evidentemente, trabalhar em parceria também com os demais entes. O Estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos que administra também a saúde pública, nós temos verbas federais que fazem parte, mas nós precisamos também buscar fazer uma parceria com o cidadão na ponta, né? Nós vemos muitas... a questão da superlotação, a questão das consultas médicas. Nós vemos muitos cidadãos que reclamam que leva muito tempo para ser atendido, né? Demora muito tempo, uma consulta com um especialista demora muito tempo para acontecer. Mas eu também tenho ouvido de muitos cidadãos dizendo assim, eu reclamo que está demorando para ser atendido, mas eu sei que tem muita gente que marca e não aparece na consulta. É um número astronômico de pessoas que marcam e não aparecem. Às vezes porque o problema já foi resolvido, às vezes porque já consultou um especialista em outro lugar, às vezes porque, lamentavelmente, nós temos que falar a realidade, às vezes, inclusive, morreu no meio tempo. Enfim, é um drama aquilo que acontece hoje na nossa saúde pública. No entanto, essas pessoas que deixam de comparecer por motivos do tipo achou outro especialista ou já resolveu o seu problema, ela precisa ser consultada pela prefeitura com 1 semana ou 2 anos de antecedência para saber se vai aparecer mesmo ou não, porque senão está prejudicando o lugar do outro. E assim se reduz o tempo da fila. E se a pessoa disser que vai e mesmo assim não aparecer, bom, eu acho que a prefeitura tem que instituir, não sei, uma multa, alguma coisa que faça com que essa pessoa sinta no próprio bolso o custo que ela está fazendo ser gerado sobre aquele cidadão que tinha uma consulta marcada e que acabou levando mais tempo para ser atendido e não teria sido atendido antes. Então, acho que a responsabilidade de todos é do poder público, sim, com mais gestão, com mais eficiência, inclusive a questão do próprio serviço público, precisa ser valorizado, o bom servidor. Hoje nós temos um problema muito grave, não é só da saúde, mas em todas as áreas, que o bom servidor se sente prejudicado muitas vezes por uma minoria de servidores que se escondem atrás do fato de que não podem ser demitidos para não trabalhar e deixar os bons fazerem 4, 5 vezes o serviço. É um tabu que precisa ser exposto para a sociedade de uma forma muito clara, queiram os sindicatos ou não. Nós precisamos dizer o seguinte, a estabilidade do emprego público foi criada para quê? Para garantir que o bom servidor não seja demitido pelo mau administrador, certo? Ou um político de ocasião chegue lá e persiga e demita ele. Só que se você não tem como definir quem é bom e quem é ruim, o que acontece? O cidadão sabe. O servidor público que é competente também sabe. E o incompetente também sabe. Ele vai se esconder atrás da estabilidade
e vai deixar com que o bom trabalhe 5, 6 vezes mais. E isso normalmente não é dito. Então, novos concursos públicos, inclusive, quando forem criados, seja numa prefeitura ou no Estado, a meu ver, precisam ter um critério de meritocracia, que preserve o bom funcionário, que faça com que ele busque capacitação, que ele seja valorizado pelos resultados que produz e que faça com que o funcionário que não tenha competência suficiente seja, por esse motivo, também avaliado e tenha as consequências que se espera de um funcionário dessa qualidade também na iniciativa privada. Bom, vamos para a nossa redação. Guilherme, mais perguntas? Pois é, vou fazer uma brincadeira então. A gente tem 1 minuto para o pré-candidato responder cada uma das perguntas para a gente poder matar 3 agora de uma vez, como a primeira da Camila de Porto Alegre, que fala então, né, boa noite, a respeito das vagas em escolas e adaptação das mesmas para receber crianças a partir de 4 anos, se o senhor possui algum projeto. Fala do ensino infantil, pré-candidato. Esse é um ponto nevrálgico. 1 minuto é difícil, mas vamos tentar. É um ponto nevrálgico e eu fui vereador em Dois Irmãos. Eu quero, nesse sentido, também trazer um pouco da minha experiência como vereador municipal numa cidade de 30 mil habitantes, mas que também se reflete naquilo que pode acontecer numa cidade maior. Precisamos investir cada vez mais nos convênios com creches ou instituições privadas. E talvez mais do que isso, instituir vouchers, como eu defendo na educação pública, também na questão do ensino infantil e nas creches. O cidadão, em vez de receber a vaga, recebe um valor, uma espécie de uma bolsa, e aí ele pode escolher a creche em que ele vai colocar o seu filho. Esse é um projeto que é facilmente aplicável, acontece em outros lugares do mundo, que são referência em voucher de educação, o Chile é um exemplo disso, e que nós poderíamos tentar implementar também nas creches municipais do município de Porto Alegre. Guilherme, por favor, quero agradecer ao Rodrigo do Sarandi, que perguntou sobre a Guarda Andar Armada, já foi respondido anteriormente, e o Alexandre, do bairro Aberta dos Morros, pergunta a sua opinião sobre o Uber, pré-candidato à atuação do Uber em Porto Alegre. E outros aplicativos, né? Não é só o Uber. O Uber é uma das coisas mais fantásticas que foram inventadas nos últimos tempos, tanto é que para a mobilidade urbana, inclusive, a gente vê cada vez mais carros e as pessoas optando por deixar o carro em casa para utilizar o Uber. O Uber é fantástico e 95%, 100% praticamente da população aprova. Nós precisamos olhar como fazer com que não conflite com a atual regulamentação dos táxis e, principalmente, reduzir a regulamentação sobre os táxis. É isso que eu digo, não tentar criar mais regulamentação sobre o Uber, que é o que alguns defendem. Pelo contrário, reduzir a regulamentação sobre o táxi para que caia os custos da atividade profissional e faça com que o táxi também volte a ser uma atividade mais atraente para o consumidor, que infelizmente, apesar de muitos bons taxistas terem na praça, e muitos mesmo, há alguns que acabam deixando a desejar e fazendo com que o cidadão prefira o Uber. Mais perguntas, Guilherme Roquete? Bairro Higienópolis quer saber, pré-candidato... Pode repetir, Guilherme, não veio aqui o nome aqui. Manuela, do bairro Higienópolis, Okay. quer saber então a sua opinião sobre a ideologia de gênero na educação. Olá, Manuela. Eu já fui muito claro na Assembleia Legislativa porque tentaram colocar isso dentro da legislação estadual e eu acho que não compete ao Estado colocar na educação e dizer que homem não nasce necessariamente homem, nem mulher nasce necessariamente mulher. Acho que isso não é função do Estado. O Estado muitas vezes falha, e aí eu digo Estado como, né, ente público, em dar boas aulas de português, matemática, química, física, geografia, história, e vem gente com esse tipo de ideologia para tentar doutrinar as crianças. Não é por aí a saída. Quem cuida de educação, de fato, é a família. O que nós queremos é que as escolas deem bom ensino para que todos tenham igualdade de oportunidade. Bom, deputado e pré-candidato, é importante que a gente contextualize algumas questões políticas e todos os pré-candidatos foram questionados a respeito do momento político. Embora as eleições sejam para a prefeitura, a gente acredita que tudo o que aconteceu no ano de 2014, 2015 e agora em 2016 vai se refletir de alguma forma, né, na corrida à prefeitura e também à Câmara de Vereadores. O senhor chamou bastante atenção no primeiro discurso do presidente interino, Michel Temer, por ficar bem próximo a ele. Vários ministros, né, do novo governo têm sido citados em delações, enfim, alguns já até caíram. O senhor se arrepende de ter estado próximo? Como é que o senhor avalia esse primeiro momento do governo interino de Michel Temer?
e se essa proximidade é verdadeira, ela pode ser constatada? Não, acho que nós precisamos começar. Eu começo respondendo a pergunta dizendo que eu não estava do lado de Michel Temer, eu estava na posse do presidente da República interino, é uma instituição, e eu sou deputado estadual representando meus eleitores e trabalhei muito para que ocorresse este momento do impeachment da presidente Dilma Rousseff e nas manifestações de rua, inclusive antes mesmo de assumir como deputado estadual. Então, sempre fui parte desse processo e estava ali naquele momento como deputado representando meus eleitores e aí, por uma situação da vida, estive realmente naquele momento muito próximo no momento do seu discurso de posse. Eu, como brasileiro, torço e apoio o governo no sentido de que faça tudo o que for necessário para melhorar a nossa situação. Nós pegamos o país, se nós olharmos o país hoje, foi pego de uma forma assim absolutamente devastadora, né? 12 milhões de desempregados, crise econômica tremenda. Agora, eu também advogo uma fiscalização super grande, porque eu não acredito que Temer seja a salvação da lavoura. A salvação da lavoura, a salvação da política no Brasil é quem está assistindo televisão hoje, muitas vezes, gosta de política, mas não participa. Como eu no passado, aliás, depois de ser vereador, que desisti por um tempo, fazia, né, dizer, isso aqui não é comigo, não quero voltar. Não, o povo brasileiro precisa participar mais, precisa estar mais informado, e isso tem acontecido. Aliás, eu costumo dizer nas palestras que eu dou estado afora que há três diferenças muito grandes entre o que aconteceu na época do Mensalão e agora do Petrolão. A primeira, a crise econômica, as pessoas sentiram no bolso, por isso foram às ruas. Segundo, o Estado de Direito funcionando, o Mensalão levou 10 anos para ser julgado, agora o juiz Sérgio Moro bota os corruptos na cadeia direto, já com previsão preventiva, e nesse sentido também temos que saudar o presidente Temer, que está demitindo os ministros que aparecem na Lava Jato, enquanto a Dilma tentava nomear os ministros, ou nomear ministros, inclusive o Lula, para tentar botar eles com foro privilegiado depois do seu ministério. Isso já é uma mudança de atitude muito grande. E o terceiro fator que fez com que tanta gente fosse para as ruas agora e que no passado não ia, é o fato de que você em casa aí está se importando mais com política, está assistindo mais, acompanhando mais seus candidatos. E por esse motivo acredito que haverá muitas surpresas nessas próximas eleições agora, deste ano de 2016, e eu saúdo, portanto, essa política, não digo necessariamente nova, porque eu acho que de marketing as pessoas estão fartas já, nova política, novas atitudes. Não, nós queremos boa política, boas atitudes. É isso que as pessoas vão buscar nas próximas eleições. Voltamos à nossa redação. Guilherme, por favor, mais perguntas. Estamos chegando aos finalmente, é isso? Rapidinho, então. Muito o Matheus, do bairro Montserrat, aí a pergunta não é tão rapidinha para responder, mas o deputado vai se sair bem aí na resposta curta, a gente aposta. Como aproveitar as imensas possibilidades de parcerias com a iniciativa privada em favor do desenvolvimento da cidade? Já pincelado aí na pergunta sobre educação que nós falamos Posso acrescentar já, porque a gente teria essa questão, a questão da arrecadação mesmo, né, do município, que passa por dificuldades financeiras, assim como o Estado e o governo. Aumentar impostos, essa é a saída? Como é que a gente pode esperar para arrecadar mais e fazer as coisas para a cidade? Não, de forma nenhuma. Acredito, em primeiro lugar, já respondendo a primeira pergunta do Bives, que nós precisamos reduzir impostos, né, sobretudo sobre os alimentos mais básicos, sempre digo isso deveria ser a primeira fonte de redução de impostos, porque esses são pagos pelos mais pobres, né, sobre medicamentos, sobre alimentos, e fazer com que, aí eu vou para a pergunta do Matheus, a iniciativa privada não seja tão demonizada. Pelo contrário, infelizmente, muitas vezes, empresário, empreendedor é visto como ladrão no Brasil, alguém quer lucrar sobre o outro como se lucro fosse uma coisa feia, uma coisa ruim. É absolutamente necessário para fazer a máquina andar. Então, Matheus, a primeira coisa que nós precisamos é de lideranças que não tenham preconceito com o cidadão, com a iniciativa privada, porque quem faz a iniciativa privada andar é o cidadão, é o porto-alegrense, enfim. Vamos dar uma caminhada na Rua da Praia, ali, olhar as lojinhas que tem, qualquer shopping da cidade, o que nós temos de produção também na cidade. Vamos valorizar quem produz na terra, quem produz industrialmente. Nós precisamos acabar com o preconceito que, infelizmente, muitas vezes graça no poder público. E com isso, acabando com o preconceito, reduzindo o tamanho do Estado, juntando algumas secretarias, nós vamos conseguir fazer com que Porto Alegre tenha um desenvolvimento maior em parceria com a iniciativa privada, que é o cidadão. Bom, Guilherme, as últimas participações, por favor. Eu quero mandar um abraço, então, para o Alexandre Martinin, participa com a gente desde a primeira entrevista com os pré-candidatos, e eu me despeço com a pergunta da Aline, do bairro Glória. Ela pergunta, na verdade, ela quer saber como o capitalismo pode ajudar os pobres, porque sabe que o capitalismo é bom só para rico. Uma provocação, então, também da Aline.
Bom, o capitalismo só é bom para o rico quando ele se alia com o governo para ter vantagens especiais. Normalmente esse é o mau capitalismo, é o capitalismo do grande empresário que vai buscar um favorzinho com o político para fazer a empresa dele crescer, uma regulamentação especial. O capitalismo de verdade, que é o capitalismo do cidadão que empreende, que está aí dando duro todos os dias para ter sua oficina funcionando, para ter a sua relojoaria vendendo, enfim, poderia dar 1000 exemplos. Esse capitalismo não é apenas bom para os pobres. Esse capitalismo é o capitalismo dos pobres, com uma vantagem. É o capitalismo que permite o pobre chegar a ser rico. Porque o capitalismo dos ricos, esse capitalismo de compadrio, faz com que o pobre nunca possa chegar a ascender. Esse não é um capitalismo bom, esse é um capitalismo podre. Agora, o capitalismo bom é aquele que permite que o cidadão possa, da forma mais livre possível, com o Estado garantindo segurança e pouca burocracia e baixos impostos, que permita que o cidadão possa, de fato, se desenvolver e produzir riqueza. Bom, eu quero agradecer a Obrigado, Aline, aliás, pela pergunta. Claro, todos os telespectadores, muito obrigado pelas participações. Eu quero agradecer a disponibilidade em nos atender, já esteve aqui outras vezes. Muito obrigado pela atenção que dá a Ubra TV e ao Conexão RS, deputado Marcel Van Hatten, pré-candidato, provavelmente pelo PP, à Prefeitura de Porto Alegre. Deixo, então, o minuto final para que o senhor possa dirigir diretamente à população. Esse minuto final começa com um agradecimento à Ubra TV. Eu sou jornalista de profissão e curso um mestrado em jornalismo também, em jornalismo internacional, e acho muito importante essa transparência. Nós precisamos ter transparência, vocês garantem transparência. É o meu mandato me convidando e por isso sempre aceito, e quero uma prefeitura de Porto Alegre, ou qualquer prefeitura que seja, sempre muito transparente para que o cidadão volte a se sentir representado na política. Isso está fazendo falta no Brasil. Muito obrigado e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado.